Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Que bênção. Queridos, abram vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas. Lucas, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 25. Faremos aquela leitura responsiva. Lerei um versículo, os irmãos o outro, após mim, assim até finalizarmos a leitura sugerida. Lucas capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, que nos diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito já do ventre materno. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Todos nós. Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Aleluia. Os irmãos podem assentar-se, glorificando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, nós estamos dando pontapé inicial em mais uma revista desse último trimestre do ano,
Na ocasião, esta revista de Lucas, nós estaremos estudando, a partir de agora, o capítulo de número 1. O capítulo de número 1 de Lucas é um capítulo extremamente repleto de informações exclusivas, que talvez somente Mateus, o outro evangelista, conte, mas é importante dizer que a história que Mateus conta sobre o nascimento de Jesus, embora Maria seja a receptora dessa graça, mas há um destaque maior para José, o pai no caso, pai humano, pai terreno, pai adotivo de Jesus. Mas Lucas, o destaque maior que ele dá é exatamente para Maria. Tanto é que José só irá aparecer na genealogia em Lucas, Então, nós vemos que Lucas dará o maior destaque a Maria. E o capítulo de número 1 é um capítulo bem curtinho, apenas 80 versículos de informações exclusivas, Então, nós precisaríamos de muito tempo. E fazendo uma análise do capítulo de número 1, só de dados históricos, nós teríamos aqui pelo menos 5 lições só para escrever em Lucas, só do capítulo de número 1. Também de dados teológicos, nós precisaríamos de quase uma revista inteira só para falar do capítulo de número 1. Por exemplo, o capítulo de número 1 fala sobre a encarnação de Jesus, como isso se deu, como isso aconteceu, como é que isso aconteceu. E na Bíblia Sagrada e na teologia, especialmente a teologia sistemática, nós temos ali na teologia ou na cristologia, um ramo da cristologia que é chamada de a encarnação de Cristo. Como é que Deus se tornou homem, Como é que Deus abandonou ou ocultou a sua glória e viveu em forma de homem. Isso aqui dá muito pano para manga mesmo. Então, nós precisaríamos aqui de quase uma lição ou revista inteira para falar só sobre a encarnação de Jesus, Então, enfim, o capítulo de número 1 é um capítulo desafiador. Nós temos muitas informações históricas, informações teológicas, e nós iremos falar, a partir deste momento, apenas de alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante é a apresentação desse evangelho, Lucas, ele faz questão de nos informar que ele fez uma narração coordenada dos fatos, ou seja, ele averigou o que realmente era verdade e o que era mito em relação a Jesus. Então, ele faz uma acurada investigação sobre verdades e sobre mitos a respeito de Jesus. Lucas entendia muito bem que em relação a esse personagem chamado Jesus, já circulavam vários mitos, e também como Lucas, ele é um historiador cristão da primeira era cristã, e logo no nascedouro da igreja, a igreja já estava enfrentando muitos falsos ensinos e falsas teologias e também falsas histórias. Então Lucas fez questão de fazer uma acurada investigação, ele fez uma perícia realmente sobre a vida de Jesus, e ele informa que tudo que ele recebeu basicamente procede de testemunhas oculares, ou seja, dos apóstolos. Lucas, tudo que fala sobre Jesus e narra em seu evangelho, ele narra sobre o ponto de vista dos apóstolos, a partir da vivência, das experiências que os apóstolos tiveram com Jesus. Então Lucas vai ter muita propriedade para narrar esse evangelho. Então ele nos informa que esse evangelho é uma narração coordenada dos fatos, ou seja, ele fez uma acurada investigação. Esse evangelho leva o nome de Lucas, e certamente, conforme a tradição cristã, Lucas é o autor desse evangelho, não tenho que questionar, não tenho que falar, realmente Lucas escreveu este evangelho, e a pergunta é: quem é Lucas? É uma pergunta que nós fazemos. Quem é Lucas? Bom, a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, em algumas outras passagens, nos informa que Lucas, ele é um médico, provavelmente um gentil, recém-convertido ao cristianismo, melhor, que aceita a Cristo,
E além de ser médico, nós vemos também que Lucas, ele é um habilidoso historiador, né? Podemos voltar à informação que falei há pouco, sobre Lucas ter aquela perícia, né, de investigar melhor sobre o que é mito, sobre o que é verdade a respeito da história de Jesus. Isso mostra que Lucas realmente é um historiador muito sério em sua pesquisa, né? Quem é Lucas? Além de Lucas ser um médico, além de Lucas ser um historiador, Lucas é também um teólogo. E na realidade, um dos mais fantásticos teólogos da Bíblia Sagrada, né? Só para que os irmãos tenham uma ideia, a base da nossa teologia, da nossa doutrina pentecostal, ela é toda muito fundamentada e amarrada nos escritos de Lucas, Atos dos Apóstolos. O próprio evangelho que Lucas escreveu sobre a vida de Jesus dá uma ênfase maior na pessoa do Espírito Santo. Então, Lucas, ele é um abnegado teólogo. Então, nós podemos aqui nomenclaturar Lucas de três formas, e três formas muito justas. Ele é médico, ele é historiador e também ele é teólogo, né? Esse evangelho foi destinado a uma pessoa que Lucas identifica como excelentíssimo Teófilo, ou seja, esse Teófilo era alguém que tinha uma proeminência muito grande na sociedade romana, né? Então, Teófilo é alguém muito importante naquela sociedade, a ponto de Lucas o nomenclaturar como excelentíssimo Teófilo. A respeito de Teófilo, irmãos, quando nós vamos estudar, tem alguns posicionamentos estranhos a respeito dessa pessoa chamada Teófilo. Por exemplo, tem um grupo de historiadores, basicamente aqueles que gostam de trabalhar com a morfologia da língua grega, acreditam que Teófilo, ele não era necessariamente uma pessoa, mas era um codinome para se referir à igreja, ou um pseudônimo para se referir à igreja. Como a igreja estava enfrentando, perseguições, alguns grupos de historiadores e de estudiosos a respeito do Evangelho de Lucas identificam Teófilo dessa forma, a partir da morfologia do nome Teófilo no grego. Mas isso, irmãos, não tem nenhum fundamento histórico, nenhum embasamento histórico, porque a própria tradição cristã, os historiadores cristãos, como Clemente de Alexandria, trata Teófilo como uma pessoa, não como um codinome, não como um pseudônimo para se referir à igreja. Teófilo, então, pela tradição cristã, de fato, é uma pessoa recém-convertida à fé e que tinha muita curiosidade a respeito das histórias de Jesus, de como se deu, de como aconteceu, os mistérios em que envolviam esse personagem tão recente na história de Israel. Então, é basicamente esse o panorama, ou essa a introdução sobre o Evangelho de Lucas. E você pode ler essa introdução no próprio texto que nós acabamos de ler. Você vai perceber no versículo 1 ao versículo 4 que Lucas faz esse breve prefácio a respeito dessas coisas que eu acabei de enumerar. A partir do verso 5 até o verso de número 25, nós vemos Lucas introduzindo dois personagens muito importantes para a história do nascimento de Jesus. Esses personagens importantes, na realidade, três personagens importantes. Primeiro, o anjo Gabriel. Segundo, Zacarias. Terceiro, a sua esposa Isabel. Lucas introduz esses dois personagens e marca o tempo em que eles viveram. Qual foi o tempo que esses personagens viveram? No caso, Zacarias e Isabel, eles viveram nos dias do rei Herodes, o rei da Judéia. Lucas, ele marca, ele faz essa questão como historiador, e isso é muito peculiar no Evangelho de Lucas, marcar o tempo, marcar a data, fazer referência de pessoas importantes para a sua época, e isso mostra a habilidade de Lucas em narrar os fatos históricos. Então ele introduz a história de Zacarias e também de Isabel, marcando o tempo, marcando a história, dizendo que eles eram contemporâneos do rei Herodes. Nos dias do rei Herodes houve um sacerdote chamado Zacarias. Aí vai dar algumas informações sobre Zacarias. Zacarias era um sacerdote
descendente ou do turno de Abias, que tinha uma mulher que era filha de Arão, que se chamava Isabel. E outra informação muito importante que Lucas nos traz sobre Zacarias e Isabel, é que Zacarias e Isabel eram pessoas justas. Mais à frente, na revista de Lucas, no Evangelho de Lucas, você irá observar um termo a respeito tanto de Zacarias, quanto mais à frente de Simeão e também da profetisa Ana, que eles eram pessoas justas porque eles aguardavam a consolação de Israel, ou seja, eles aguardavam o Messias, eles aguardavam a vinda do próprio Messias, do próprio Filho de Deus. Então esse aguardar, dessas pessoas demonstram do porquê Lucas os nomenclaturam como pessoas justas diante de Deus. Eles tinham uma expectativa a respeito da vinda do Messias, e por isso eles são chamados de justos. E Lucas também marca no próprio versículo de número 6, que eles também são chamados de justos, porque eles guardam os preceitos e os mandamentos do Senhor, ou seja, eles são fervorosos praticantes da lei. E não somente fervorosos praticantes da lei, eles ensinam a lei através da pregação e através da prática diária, através do exemplo, e por isso eles são chamados de justos. A respeito deles, a Bíblia diz também que Isabel, a sua mulher, ela era estéril, não tinha filhos. E mais uma outra informação, além de ser estéril, a Bíblia diz que tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram avançados em idades, ou seja, já eram idosos, não tinham mais como gerar filhos. E é exatamente nesse contexto, duas pessoas justas, duas pessoas que amam a lei do Senhor, duas pessoas que esperam a consolação de Israel e que têm uma questão que certamente estava provocando uma espécie de preocupação, e era uma questão que até para ele já não tinha mais o que ser feito, que era a questão de não ter filhos. E nós sabemos culturalmente que não ter filhos para um judeu era uma tragédia, e Isabel e Zacarias viviam essa tragédia. E quando Zacarias está exercendo seu ministério, provavelmente no período da Páscoa, quando os sacerdotes se reuniam no templo em Jerusalém, tinham a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, queimar o incenso no altar do incenso, sacrificar a Deus. Isso era algo esperadíssimo por todo e qualquer sacerdote fiel e justo. E como o número de sacerdotes eram grandes nesse contexto, quem iria fazer essa tarefa era decidido pela sorte. E a Bíblia diz que caiu a sorte sobre Zacarias de exercer essa tarefa, e ele certamente está alegre. Ele entra no santuário. Quando ele entra no santuário, ele tem uma visão, um varão, um anjo está ali esperando para trazer uma mensagem muito específica, muito pontual, para mudar a história de maldição que a tradição jogou sobre eles pelo fato deles não terem filhos. E a mensagem é que mesmo Isabel sendo estéril, e mesmo ambos serem avançados em idade, Deus daria a eles uma bênção de um filho, e não seria qualquer filho, seria alguém importante para Deus, importante para a sociedade, importante para o seu tempo, importante para a história do cristianismo. E a Bíblia nos informa que sobre esse filho de Zacarias, o João Batista, ou o João que viria a ser o Batista, ele seria cheio já desde o ventre materno, ou seja, ali seria gerado um ser humano extraordinário. Deus abençoou Zacarias e Isabel, e isso nos mostra o quanto é importante para Deus que as crianças sejam guardadas já desde o ventre materno. Existe todo hoje um movimento ideológico, político para se assassinar
crianças no ventre materno, mas nós vemos aqui pela história de Zacarias, de Isabel e consequentemente de João Batista, que já desde o ventre, para Deus, nós já somos seres humanos, já somos pessoas, desde o momento da concepção, já podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então a vida para Deus começa exatamente na concepção. Glória a Deus. E as horas se avançam, né? Outra mensagem importante que o anjo Gabriel tem, ele tem uma mensagem importante para Maria, né? Ou uma mensagem importante a Maria. Essa mensagem é a respeito do Salvador, do Cristo, do aguardado, do esperado, do desejado de nossas almas. Essa mensagem é importante porque Maria, ela diferentemente, você pode depois até ler em sua casa com mais atenção, que são duas mensagens para duas pessoas distintas. Um sacerdote de longa caminhada, de extensa estrada de fé, quando recebe a mensagem, ele não crê. E porque ele não crê, ele fica mudo. A outra mensagem, a Maria, uma jovenzinha, uma moça, que talvez ainda não tivesse a mesma história de fé, de caminhada, mas quando ela ouve a mensagem, ela diz: tá, Senhor, eu creio, eu só quero saber de uma coisa: como é que vai se dar isso? Como é que acontecerá isso? Eu ainda sou noiva, não tenho marido, como é que vai se dar isso? Aí o anjo diz: olha, para que tu saiba que para Deus não há nada impossível, a tua prima Isabel, de quase seus 87 anos, já está grávida. E o que é para mim gerar o Salvador do homem, do mundo, sem ter a participação de meros mortais, de homem? Eu sou Deus, então para mim não há nada impossível. Isabel de 87 anos já está grávida, e tu, uma moça, sem a participação do homem, também estará grávida. Glória a Deus. Tem tantas coisas aqui para abordar, irmãos. Tem tantas coisas. Maria é exatamente a figura que redime aquela falácia a respeito de que as mulheres são as grandes vilãs, ou as culpadas e as responsáveis pela queda da humanidade. Quanto que a Bíblia nunca colocou a culpa na mulher, mas o maior castigo, e o castigo mais severo, não veio sobre a mulher, veio sobre Adão. E sobre a remissão, a redenção do homem, Adão não vai ter participação, mas vai ter a mulher e vai ter o próprio Deus, porque a promessa foi feita para a mulher. Diz: olha, virá da tua semente que pisará a cabeça de Satanás, ele lhe ferirá o calcanhar, mas através de ti, da tua semente, eu levantarei o Messias. Ou seja, Maria é a remissão das mulheres, que contra essa falácia que não tem base bíblica, Maria é exatamente uma mulher importante para Deus. Não é digna de adoração e nem de veneração, mas é digna de nosso respeito, de nossa memória, de nossa citação, de nossa pregação. Quem é digno da nossa veneração, do nosso respeito, do nosso amor, da nossa adoração, é Cristo, aquele que foi gerado no ventre de Maria. Aí aqui nós temos no capítulo 1, a visita de Maria a Isabel, o cântico de Isabel, o cântico de Maria, que, irmão, só o cântico de Maria é fantástico, o Magnificat. Nós temos o cântico de Zacarias, que é o Benedictus, um cântico também fantástico. Nós temos o nascimento de João Batista, que é também algo importante. Então, o capítulo de número 1 está aí esboçado, para que você continue estudando esse capítulo maravilhoso e fantástico. Quantos podem glorificar a Deus? Porque Cristo nasceu, nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus e Cristo abençoe a todos os meus irmãos, hoje e sempre.